Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento, no conhecimento de Deus. Graça e paz a todos. Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like nessa mensagem, compartilha para que outras pessoas venham ter o entendimento. E para o que o YouTube entenda que você gostou da mensagem, vai sempre lá e dá o like. E abençoado, aqui estamos mais uma vez, a família de Deus reunida, como a Igreja de Cristo. Eu como membro aqui, você aí na sua casa, através desse canal, Haroldo Lira CE, através do YouTube. Bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo, que não é a dos homens. Graça e paz. E abençoado, estamos aqui trazendo mais uma mensagem para libertar os filhos de Deus da escravidão do sistema evangélico doutrinal e todos os outros que só enganam e escravizam as pessoas e que não pregam entendimento, que não pregam o Evangelho, e que, mais uma vez, estou aqui para contribuir para que você venha ter o entendimento da palavra com a mente de Cristo. E hoje nós temos aqui um tema polêmico, porque, infelizmente, as pessoas foram enganadas a vida inteira. E a verdade dos homens, aliás, a mentira dos homens se tornou verdade, e a verdade de Deus se tornou mentira, porque infelizmente você ainda não tem o teu espírito do entendimento ativado na sua vida. E quando é que vai ter? Quando você crê, abençoado. Quando você crê e entender que o que nós pregamos é as grandezas de Deus, é a obra de Deus consumada em 7 dias, e que Ele se manifestou aos homens, e que tudo já está consumado, e é para você viver por fé, e não viver por engano, como vivem todos os religiosos, como eu vivi 40 anos, tá, abençoado? E todos nós que estamos aqui pregando o Evangelho da Graça, já fomos aí desse engano, já fomos aí dessas empresas, desses homens, esses homens maus, espírito mau, que pega a verdade de Deus, transforma em mentira, somente por torpe e ganância. Então, abençoado, olha, a mensagem hoje tem como tema: você nunca teve pecado. Que isso para vocês é uma loucura. Antes, porém, todavia, contudo, é para você saber o que é o pecado da Bíblia, abençoado. O pecado da Bíblia, né? Que nunca foi para nós, porque nós somos depois do pecado ser aniquilado, e que quem conheceu o pecado foi somente os judeus. Que eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia, tá? Lendo o que foi o pecado. Não é mais. Para Deus não existe mais pecado. Tá, abençoado? Existe pecado para os enganadores. Porque você sendo pecador, tu vai atrás de quem? Tu vai atrás da tua igreja, abençoado. A igreja do homem, que não é a de Cristo. A igreja de Cristo sois vós. Nós somos o templo e morada dele. Por que, Lira? Porque quando nós nascemos, nós já nascemos com tudo feito. E já nascemos como a igreja de Cristo, da qual ele falou a Pedro. Entendeu, abençoado? Depois da queda do templo, a única igreja de parede que existia no mundo, ele mandou derrubar. Por quê? Porque ele disse para os discípulos dele: na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar. Que morada? Qual eram as moradas? Nós, abençoado. Nós.
Porque a partir do ano 70, como ele sempre foi, terminaria a manifestação como filho, e ele entregaria o reino ao Pai, e o Pai passaria a ser um único, como sempre foi, Espírito, morando aonde? Na casa dele. E quem é que é a casa dele? Nós, abençoados, os eleitos. Nós somos a casa de Deus. Enquanto o teu pastor te engana, mandando tu aceitar Jesus, mandando tu esperar Jesus, dizendo que se tu não der dinheiro, tu vai para o inferno, vai voltar do inferno se der. Isso é uma loucura, abençoado, isso é um engano. Engano desses cães, abençoado. Então, vamos lá, porque já passou 6 minutos já. Olha, vou te mostrar o que é o pecado, o que era, o que foi passado o pecado para Deus, tá? Olha, João, 1 João, Novo Testamento, 1 João 3, 4. Vou resumir para não ficar muito longo, tá? Olha, 1 João 3, 4. Todo aquele, primeiro, João era o quê? Judeu. João era pregador de quem? Somente dos judeus. Somente os judeus, Pedro, Tiago, João, eram pregadores da circuncisão, do evangelho da lei de Moisés. O evangelho o evangelho do reino de Deus, do qual eles estavam aguardando. Nós não aguardamos mais nada. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós já nascemos no reino. O reino de Deus não é lá, abençoado, é aqui. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz, é amor, é justiça, é alegria, no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, ele já está dentro de nós. Antes, porém, todavia, contudo, você só pode reinar em vida e em perfeita vitória quando você vive dessa forma. Quando você vive alegre, quando você vive na justiça, né? É paz, é amor, é alegria no Espírito Santo. É difícil, né? Então, João, ele era pregador da circuncisão, pregador dos judeus. Ele não está falando aqui comigo nem contigo. Principalmente porque nós não existíamos. Nem Paulo estava falando conosco, porque nós não existíamos. E para que tu está lendo, Lira? Para entender, abençoado. Para ter entendimento que quando tu nasceu depois de tudo feito, então tu já nasceu com tudo, abençoado. E tu vai para a tua igreja para ter as coisas que tu já tem, abençoado, tudo. E é para tu fazer o que? Só crer. E o que você faz? Diz que é mentira. Então, abençoado, olha, 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, João não está falando comigo nem contigo. João está falando com judeus da geração dele. Aqueles judeus que existiam. Não é também o de hoje. Entende, abençoado? Os judeus de hoje, quando nasceram, depois do ano 70, já nasceu com tudo também. Os que iam nascer ainda. Que não ia estar voltando, indo, voltando, morrendo, indo, voltando, morrendo, não. Então, olha, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, o que era o pecado? Para Deus, era a transgressão da lei. Como nós não somos judeus e nunca passamos pela lei de Moisés, que foi só para os judeus, então nós nunca conhecemos o pecado. Nós já nascemos sem pecado. Por quê? Porque nós nunca fomos incluídos na lei, e quando nós nascemos não tem mais lei. Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo. Então, olha, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, ó, porque o pecado é a transgressão da lei.
Por que que João está falando Porque ele estava antes do ano 70. Então a lei ainda existia. Então ele está dizendo, porque o pecado é a transgressão da lei. E para nós, o pecado era a transgressão da lei. Porque Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. E o teu pastor só prega isso aqui, abençoado. Te judaizando. Você vivendo como judeu de quando, Lira? Da geração de 70 para trás. Porque nenhuma geração de 70 para frente conheceu o pecado. Porque a lei deixou de existir. E a lei não era pecado. O pecado era a transgressão da lei. Então, Romanos 7:7. Continuando aqui, né? Levando o teu entendimento que você nunca foi pecador, nunca você foi pecador, que o teu pastor diz que tu é um desgraçado. Olha, Romanos 7:7, Paulo falando aos romanos, trazendo a revelação para eles, para os romanos daquela geração, da geração de Paulo, antes da escatologia consumada, antes do fim da lei, né? A lei ainda estava em vigor. Paulo diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? Então Paulo faz duas perguntas aqui. E ele mesmo responde, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, eu não é eu e nem é tu, tá, abençoado? Você tem que ter esse entendimento de saber ler a Bíblia, né? Você posicionando o verbo. Passado, tempo, presente. Entendeu? E o tempo da escrita, abençoado. O tempo da escrita. Antes do ano 70. Então Paulo diz, de modo nenhum. Mas eu não sou eu nem é tu. É Paulo que está falando. Ele está dizendo ele lá, Paulo. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Então, né? O próprio Paulo, antes, como ele era judeu, ele não conhecia o pecado. Mas aí veio a lei para quê? Para dar o conhecimento do pecado. Então, quando tu sai para a tua igreja, né, o teu pastor tá te levando ao conhecimento do pecado, né, que tu diz vai para lá para não ter pecado, ele tá te levando o conhecimento do pecado que foi a transgressão da lei e que não é mais, ele tá te enganando. Ele está te enganando, abençoado. De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu é Paulo, conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, o pecado, né? O pecado, ele já existiu, mesmo antes da lei. Porém, como não tinha lei, por exemplo, você vai passando numa determinada estrada, lá não está escrito nada, né? Não está escrito nada, dizendo que é para tu passar 60, 80, e tu passa lá a 120, né? Então você não está transgredindo. Você não está transgredindo porque não tem nada, você não está sabendo de nada, e quando tem um sinal dizendo que é para tu passar com 60 no verde, então se você passar, você está transgredindo a lei. Por quê? Porque existe. Entendeu, abençoado? Então o pecado deles lá já existia desde a fundação do mundo, após a desobediência de Adão, já existia o pecado. Porém não tinha uma lei dizendo, não faça isso, não faça aquilo, ou faça isso, não faça aquilo. Que era o quê? 613 mandamentos e ordenança, dos quais eram
365 leis dizendo que não era para eles fazerem. E 248 dizendo que era para eles fazerem. Entendeu, abençoado? Então, eles nunca conseguiram nada. Nunca conseguiram nada. E que tudo na lei era sombra. Serviu somente de aio para te levar a Cristo. E o que o teu pastor faz? Ele te separa de Cristo, abençoado. Por quê? Porque você está no engano, porque não existe mais lei. Você decaiu da graça. Então, é isso. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, eu expliquei, vou correr um pouquinho aqui, porque senão vai ficar muito longo. 3,16, Romanos 3,19, ainda Paulo, falando aos judeus, ele diz assim, ora, presta atenção, né? Preste atenção que a lei foi somente para os judeus e que não é mais para ninguém. E o que eu estou tentando te levar ao entendimento? Que o teu pastor te engana. Que a igreja te engana. A igreja não prega a lei, não prega a graça, não prega nada. Ele só prega engano. Que eu poderia até chamar de macumba, de feitiçaria. Entende? Mentira, só mentira. Pra quê? Pra te roubar, abençoado. Só pra te roubar. Olha, Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, olha aqui o que dizia a lei, né? Não diz mais. Paulo está antes do ano 70, então ele ainda está diante da lei. Então por isso que aqui está tudo no presente, tá, abençoado? Mas como nós estamos depois do acontecimento, então não é mais presente, é passado, doutor em teologia. Enrolão. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, né? Para ele, para Paulo e para nós, dizia aos que vivem na lei. Quem era que vivia na lei? Só os judeus, abençoado. Os que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, abençoado, isso aqui é muito sério, olha. Diante de Deus, todos os judeus que estavam sob a lei, que foi o povo inicialmente através do Deus de Israel e de Jesus de Nazaré, escolhido por Deus, o único povo do mundo, para ser um povo exclusivo dele, de Deus, e que Deus botou eles à prova, né? E que eles seriam julgados por suas obras, e que eles não conseguiram. E não era para conseguir, abençoado. Não era para conseguir, porque o homem não tem poder de nada. Foi Deus que veio, cumpriu a lei, né? Levantou Paulo e revelou o mistério que estava oculto de todas as gerações. E Paulo foi levantado para pregar, para divulgar o ministério que foi oculto. Que ministério? Qual mistério que estava oculto? Que Deus já tinha feito todas as coisas pelo gentio, que era para eles viver por fé. E os judeus iam entrar em julgamento. Por quê? Porque eles mataram, porque eles não receberam ele como Messias, mataram os profetas. Então, somente eles, os judeus daquela geração, iam passar pelo julgamento. Qual julgamento? Eis que vem sobre as nuvens e todo olho o verá. E o que é vir sobre as nuvens? Deus trazer uma justiça, trazer uma sentença para um determinado povo. Que povo? O povo de Israel. Quando? No ano 70.
Já veio, abençoado, já veio. E que você não viu. Por quê? Tu não existia. Tu não é judeu. Quando tu nasceu, tu já nasceu com ele, abençoado. Morando em ti. Daniel 9:11. Sempre falando, mostrando que o pecado, só quem conheceu o pecado foi o povo de Israel. E que Jesus, Deus, trouxe justiça contra eles. Entendeu, abençoado? Somente eles. E dentre o povo de Israel, como dentre o povo de hoje, né? Existe o trigo e existe o joio. E que eles lá, eles entraram, né? Eles entraram em julgamento. Deus trouxe uma sentença contra eles. Tudo que eles fizeram, né? Tudo que eles fizeram lá, eles pagaram, o filho da perdição. E os eleitos de Deus foram libertados, foram salvos para sempre. Como assim, Lira? Com a volta dele, né? Justiça para os judeus, para o joio, e libertação para o trigo, o filho de Deus. Daniel 9:11, olha. Isso aqui ainda é uma profecia. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei. Então você está vendo, né? Que somente quem é pecador, somente quem foi pecador, foi o povo de Israel. E que foi somente o povo do ano 70 para frente. Do ano 70 para trás. Do ano 70 para frente, não existe mais transgressão. Não existe mais pecado para Deus. E existe o que, Lira? Obra da carne. Gálatas 5:19-22. Tudo que você semear, você vai colher. Deus é Pai dos espíritos, e esses espíritos já estão santificados, purificados. Uma nova criatura. Sem mancha, sem mácula, sem defeito. Santo, que é a igreja de Cristo, abençoado. Então, olha, Daniel 9:11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramarão sobre nós. Nós quem? Daniel está se incluindo. Porque muito embora Daniel era um profeta, Moisés, Isaías, Zacarias, Jeremias, todos, eles eram transgressor da lei. Entendeu? Todos eles eram pecador. Por quê? Porque Deus ainda não tinha tirado o pecado do mundo. Ele ainda não tinha abolido a lei, que o pecado era a transgressão da lei para eles. Entendeu, abençoado? Você está entendendo, abençoado? Que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramarão sobre nós, Daniel, porque temos pecado contra ti. Então, todo ser humano, antes do ano 70, né, ele era pecador, ele era transgressor. Entendeu, abençoado? Então, abençoado, continuando aqui, olha, tu presta atenção, porque isso daqui, né, isso daqui você só ouve aqui, abençoado. Você só ouve isso daqui através das nossas pregações, né? Sem torpe, sem ganância, sem te pedir nada. Só engrandecendo o nome de Deus e pregando as verdades de Deus. Coisa que os cães chamados pastor não vão pregar isso daqui nunca. Sabe por quê, abençoado? Porque o Deus dele é o ventre. O Deus deles é o fio mental, é o mamon. Entendeu? Deus com D minúsculo. Então, esses caras que estão diante desse chamado santuário são tudo um monte de enganadores, um monte de ladrões
que só querem o teu dinheiro, mais nada. E que vocês ainda não entenderam, abençoado, que você sai da tua casa para chamar Deus de mentiroso, ouvindo o homem e não dando ouvido ao evangelho e dizendo que Deus não fez nada. E quem vai fazer é esse teu Satanás aí, que não é o Satanás dele, é o opositor. São vocês. Vocês são Satanás. Porque a gente prega isso aqui e vocês dizem que é mentira. E por que nós somos Satanás, Lira? Porque vocês são os opositores. Satanás é opositor, abençoado. Não é o Satanás do teu pastor. Tudo do teu pastor é engano, abençoado. Se o teu pastor ficar calado, ainda é engano. Todos os pastores, todo pastor, todo padre, papa, todos esses cães que estão aí pedindo dinheiro em nome de Deus, fazendo filme em nome de Deus, fazendo novela em nome de Deus, é tudo um monte de ladrão que usa o nome de Deus para roubar, abençoado, e não para levar o entendimento. O entendimento da palavra de Deus, abençoado, com a mente de Cristo, ela te liberta dos homens. E você passa a glorificar, a engrandecer somente aquele que já fez todas as coisas, que vocês dizem que é mentira. Vocês quem, Lira? Todos vocês religiosos, todos, católico, evangélico, todos. Vocês dizem que é mentira. Vocês não crê no evangelho e fica com esse papo furado aí de aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus, abençoado. É mais um engano. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tu existia antes da fundação do mundo, abençoado? Claro que não. E quem foi que ele escolheu? Os espíritos. Deus é pai do espírito. Deus, ele não coisou com a tua mãe, abençoado, para ser teu pai inteligente. Romanos 4:15. Aliás, Jeremias 2:29. Te explicando quem foi que pecou, abençoado. E que ninguém no mundo hoje é mais pecador diante de Deus. Porque Deus, ele já tirou o pecado do mundo, que era a transgressão da lei e a desconciliação do mundo, que não é esse mundo, o mundo deles, é da desobediência de Adão, entende? Mas a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com ele. Quando nós nascemos, na nossa geração, nós já nascemos, né? Nós já nascemos reconciliados com Deus, abençoado. A saber que ele nos deu o ministério da reconciliação. Jeremias 2:29. Porque contendeis comigo, aqui é uma pergunta. Aqui é Jeremias, Deus usando o profeta, né? E ele pergunta: por que contendeis comigo? Falando com o povo de Israel. Todos vós não é eu e não é tu, tá? Você lê a Bíblia de novo, tu tem que saber posicionar o verbo, a posição, o plural, o singular. Eu, tu, nós, vós. Vós é eles. Está falando com eles. Vós, o povo de Israel, inteligente. Olha, por que contendeis comigo? Todos vós, eles lá, transgrediste contra mim. Deus falando através do profeta, diz o Senhor. Então todos eles, né? Todos eles transgrediram contra Deus. E vocês, evangélicos, vocês transgridem contra o Espírito Santo, abençoado. Por causa do teu cão, teu pastor. Dizendo que tudo é mentira. É um Deus miserável, desgraçado, que o rato é cansado de falar isso. Um Deus que precisa de dinheiro. Um Deus que precisa das tuas obras próprias, da qual ele já pois sim, que nunca foi para você. A lei de Moisés. Romanos 4:15. 29 minutos.
Vocês, para ter o entendimento do Evangelho, né? Todos vocês que ainda estão com o véu da religião, todos vocês que ainda estão tendo a tua igreja, tendo o teu pastor, tendo o teu ladrão, né? Você só vai entender isso daqui que nós pregamos quando você tiver a humildade que nós tivemos, que eu tive, né? De aceitar que eu não sei de nada, que eu não sabia de nada, que eu era cego. Aonde, Lira? No sistema religioso. E agora? Agora eu vejo. Entendeu, abençoado? Agora eu vejo com a mente de Cristo. Então, quando é que o evangélico vai ter entendimento o entendimento da mente de Cristo? Quando você dizer que não sabe de nada, que tu aprendeu tudo errado, jogar o teu diploma no lixo, quando você entender que homem não tem igreja, tá? Que homem nenhum do mundo tem igreja, a igreja é só uma e é no singular, é a de Cristo, e são vidas compradas por Ele, não tem nada a ver com essas empresas aí de ladrões. Você jogar no lixo a tua igreja, jogar no lixo o teu cão chamado pastor, tá? E aí você viver por fé, você crendo no que está escrito, e não você querendo desvirtuar, você querendo dizer que não é bem assim, que meu pastor não disse, que meu pastor não falou, e você vai continuar assim, abençoado. Você vai continuar igual a isopor, boiando, e não vai para lugar nenhum, a não ser morrer sem ter o entendimento e sem reinar em vida, em perfeita vitória, porque para reinar é aqui, não é, tu vai para o inferno, tu vai para o ágio, tu vai para a sepultura, tu vai para o Sheol, o inferno, todos nós, sem entendimento. Romanos 4,15. Olha, porque a lei suscita a ira. Isso daqui, abençoado, isso daqui é a cara de vocês, abençoado. Se a pessoa não está dentro da tua igreja, né? O cara é o quê? É um desgraçado, é um condenado, é o diabo falando na minha boca. Não é assim? Queima ele, Jesus! Queima ele! Então, se eu não estou na tua igreja, abençoado, porque a lei suscita a ira, ó. O teu pastor, se você sair de lá, né? Ele vai falar a mesma coisa. Que você é um endemoniado. E que ele vai mandar mais 7 demônios. Que não é o demônio dele. O demônio dele não tem poder de nada, porque não existe. Já falei para vocês que demônio demônio do grego é daimon. Do português, espírito. Daimon, estado de espírito. Espírito alterado. Doença. Para os judeus era doença. Endemoniado. Entendeu, abençoado? Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, Paulo falando com os judeus lá, também não há transgressão. Então, Paulo, né, antes do ano 70, Paulo morreu no ano 68, decapitado por Nero. Então, Paulo aqui, provavelmente no ano 60, não sei nem quanto, Romanos, né? Então, aqui bem antes, abençoado, bem antes, Paulo já está dizendo, Paulo está revelando, Paulo está ainda revelando a ele, a lei ainda estava em vigor somente juridicamente, mas Paulo já está dizendo para ele, pregando espiritualmente, o ministério do Espírito, que na cruz, quando ele falou tetelestai, pronto, está consumado. Do grego não há mais nada a fazer, então espiritualmente não tinha mais vigor nenhum, nem lei, nada. Antes do ano 70, o teu pastor ainda está pregando hoje, vocês estão fazendo papel de palhaço, de babaca, e não ser besta, meu. E não ser besta para um lugar onde a palavra diz que Deus não habita em santuário feito por mão de homem, e não é servido por homem, como se alguma coisa precisasse. E tu vai para a tua igreja, dizendo que vai... Meu abençoado, sai desse engano, abençoado.
Sai desse engano, para de chamar Deus de mentiroso. Vocês cantam, abençoado, tudo que vocês fazem é uma mentira, é um engano, abençoado, para pensar. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aqui aonde? Na tua igreja. Aqui aonde? No santuário. Aqui aonde? Na igreja dos homens. Aqui aonde? Nas igrejas é feita por mão de homem, pelo pedreiro. E como é que tu tá dizendo, abençoado? Chamando Deus de mentiroso, dizendo que quando tu chegou aí, ele estava, antes de tu chegar, chamando ele de mentiroso. Se eu acabei de pregar para você, que aqui em Atos ele diz que não habita, que ele nunca andou em santuário feito por mão de homem, abençoado. Para de chamar Deus de mentiroso, abençoado. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Para ele lá, nós não conhecemos pecado. Nós somos depois de tudo consumado, depois de tudo feito, Deus. E o que é que nós temos? Obra da carne. É obra da carne que teu pastor diz que é pecado e vai fazer um culto de libertação. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Te libertar de quê, abençoado? Ele vai te libertar de quê, se Deus já fez? Gálatas 5:19, falando aqui da obra, falando aqui das obras da carne, né? Que para Deus não é o pecado, para Deus não existe mais pecado. Você não pode pecar mais contra Deus, abençoado, nem que tu queira. E você peca contra quem? Contra você mesmo. Contra você mesmo, abençoado. Só que quando você está na carne, né? Você não está agradando a Deus. E se você for um eleito de Deus, ele vai te disciplinar, vai te meter a sola. Que você diz que muitos crentes dizem assim, não sei o que eu faço. Eu faço tudo, eu dou dízimo, eu dou não sei o que, exatamente por isso. Porque você está na desobediência. E ele está metendo a chibata em vocês. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição é pecado? Não, aqui está dizendo que é obra da carne. Que o teu pastor diz que que o teu pastor diz que é pecado, né? E aqui diz o quê? Que é obra da carne. Você se prostituir é obra da carne, pessoal. Tu está satisfazendo a tua carne, que é contra Deus. É impureza, lasciva, idolatria, que são vocês evangélicos, idolatram um pedaço de pão, dizendo que é o corpo de Cristo. Idolatria, que são vocês evangélicos, que idolatram o homem, que serve mais a criatura do que o Criador. Não vai ficar com raiva não, abençoado, que aqui eu não estou aqui para mentir não. Eu estou aqui para falar as coisas na tua cara. Entendeu, abençoado? Eu estou pregando a verdade. Idolatria, abençoado, é o que vocês fazem. É comer um pedaço de pão como o corpo de Cristo, tomar suco, que tudo isso daí é obra da carne, está dizendo aqui, é idolatria. Adorar o teu pastor, que é o teu pai na fé, que foi ele que orou, que foi ele que coisou, que foi ele que te roubou, que foi ele que mentiu. Isso é idolatria. Feitiçaria. Feitiçaria é o que o teu pastor faz, é o que vocês evangélicos faz, que vocês são mentirosos. Como assim, Lira? Eis que Deus me disse, eis que Deus me falou, eis que Deus está mandando dizer, eis que essa noite eu tive um sonho que Deus queria me usar, e eu fiquei com as mãos tudo dormente. Tu vai ter um troço, abençoado, tu está com problema do coração, que você diz que Deus queria te usar em quê? Em línguas. Abençoado, língua do teu pastor também é outra macumba, é feitiçaria. A língua da Bíblia é idioma, abençoado. Tu quer falar em língua? Quer falar em língua? Vai
se inscreve aí no concurso de inglês, de francês, de alemão, é de português que tu não sabe falar direito. É inimizade, só o que tem dentro da igreja é inimizade. Saiu da igreja já é inimigo. É porfia, ciúme. Vocês morrem de ciúme da gente porque a gente tem um entendimento, vocês não têm, porque chama Deus de mentiroso. Ira, queima ele, Jesus, queima ele. Isso é ira, discórdia. Chamando Deus de mentiroso, discordando de tudo. Ou seja, vocês são anticristo. Anticristo é que é contra Cristo. Antibiótico, ele combate uma bactéria. Antiterrorista, combate o terrorismo. Anticristo, combate Cristo. Vocês evangélicos, católicos e abençoado, eu não estou falando isso aqui para magoar vocês. Eu estou falando isso aqui para levar o teu entendimento, para você saber onde é que você está, abençoado. Que você está sendo enganado. Inveja, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quem vive nessas práticas, né? Quem vive dentro das igrejas, qualquer uma igreja do homem, né? Você não reina, abençoado. Você não reina em vida. Você está contra Deus. 41 minutos. Gálatas 6:8. Olha, porque o que semeia para a sua... Olha, porque o que semeia para a sua própria carne... Olha, pessoal, como isso daqui é importante. Como essa pregação, modesta parte, isso daqui é a grandeza de Deus, abençoado. Isso daqui é a mente de Cristo. Entende? Que está em você também. Só que como você está sendo enganado e você não consegue ver, então o Espírito, esse entendimento que já está em você, mas não está ativado, porque você não crê, porque você chama Deus de mentiroso. Quando você crê, o próprio Deus, ele vai te dar o entendimento, abençoado. Entende? Olha, Gálatas 6:8. Porque o que semeia para a sua própria carne, o que é semear da sua própria carne? É aquilo que eu acabei de te falar. As obras da carne. Prostituição, inveja, tudo. Então você faz essas coisas, não é mais pecado. Não é pecado, aliás, não é pecado. É obra da carne. Porém, você vai semear, você vai receber. E se tu for um filho de Deus, você vai ser açoitado, você vai ser disciplinado. E o filho de Deus pode fazer isso? Pode fazer. Antes, porém, todavia, contudo, né? O filho de Deus, o verdadeiro filho de Deus, que são os espíritos, que estão revestidos dessa carne, nós não temos prazer de fazer essas coisas. Nós não temos prazer de andar na carne, abençoado. O Filho de Deus não tem prazer. Pode até acontecer, né, abençoado? Porque o diabo que está ao nosso derredor é essa carne. Esse diabo sim é perigoso. O do teu pastor não, porque não existe. Não tem perigo nenhum. Perigoso é você, abençoado. Sou eu, é a nossa carne. Quando você dá lugar a ela. Olha... Gálatas 6:8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Entendeu, abençoado? Romanos 3:19-20. Não vai dar para terminar hoje, não. Vamos fazer aqui, né? Aí quando for amanhã, a gente termina. Eu acho que é melhor. Romanos 3:19-20, olha. Falando ainda do pecado, falando que nós nunca conhecemos o pecado. Que você nunca conheceu o pecado. Que você nunca foi pecador. Como assim, Lira? Para Deus. Biblicamente, né?
biblicamente, depois do ano 70, ninguém mais foi pecador. E foi o quê? Tudo que tu semear, você vai colher. Aí já é com você, não é mais com Deus. Deus é Pai dos Espíritos. E no teu espírito, Ele já fez todas as coisas. É para você ter fé e viver por isso. E quem é de Deus não quer fazer obra da carne. Entendeu, abençoado? Gálatas 3,19. Ora, Paulo pregando aos romanos, tá? Antes do ano 70, ainda existia o pecado, a transgressão da lei. Porém, Paulo já tinha recebido a revelação do terceiro céu. E Paulo está revelando, está mostrando para eles, do qual nós já nascemos com tudo. Gálatas 3,19. Ora, Romanos 3,19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei. Quem era que vivia na lei? Quem era, abençoado? Os judeus. Somente os judeus viviam na lei. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos judeus lá, né? No tempo dele, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus. Então, como eles eram transgressor da lei, como eles não conseguiram cumprir 365 mandamentos durante o ano para não fazer, e 248 para fazer, eles anularam a primeira aliança e eles se tornaram transgressor, pecador. Por quê? Porque era um transgressor. Então a lei não é pecado, não era pecado. O pecado era transgredir a lei. Então eles se tornaram pecador por causa disso, porque transgrediram a lei. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Esse todo mundo aqui é o mundo deles lá, né? São eles lá, os existentes naquele século. Os outros lugares não existiam, abençoado. Nós não existíamos. 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Então, como a lei era sombra, como a lei não era real, como a lei serviu apenas de aio para levar eles até Cristo, então ninguém, eles, não é nós. Nós já nascemos com tudo, já expliquei para vocês, né? Tem nada a ver com isso daqui. Isso daqui Paulo está falando com eles. Então, como a lei era sombra e não ia levar eles a lugar nenhum, apenas a lei serviu de aio para levar eles a Cristo. Porque Cristo, ele veio no cumprimento da lei e dos profetas, né? E então na cruz ele falou, tetelestai, está consumado. Então todos os eleitos de Deus, eles foram justificados por fé, que o teu pastor te leva a fazer engano, a fazer obra, obras mortas, né? Obras mortas, abençoado. Tudo que vocês fazem aí é mentira, é engano. É para tu viver por fé. E viver por fé não é ter nada, é ter Cristo. Então ele diz assim, ó. Porque ninguém será justificado diante da lei, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É uma loucura, né, abençoado? Que vocês não conseguem entender isso. O teu pastor faz reunião com vocês, né? Para você ter o pleno conhecimento do pecado. Pecado não, do engano. Porque a lei foi abolida e só foi para os judeus.
É 50 minutos já. O tempo passa rápido. Eu vou terminar aqui Daniel 9:24. Olha, Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? Quem era o povo de Daniel? O judeu. Então isso daqui é uma profecia que ia se cumprir no ano 70, que já se cumpriu, né? Que o teu pastor manda tu agora esperar Jesus. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, que era o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade. Qual era a santa cidade? Jerusalém, para fazer cessar a transgressão. Então, no ano 70, definitivamente, o templo ia cair, né? E a transgressão da lei, né, ia ser posto o fim no ano 70, que já passou. Já está com quase 2000 anos que a transgressão da transgressão para cessar a transgressão, né, para acabar o pecado, já está com 2000 anos que acabou. Que o teu pastor diz que tu é pecador diante de Deus. E que você não é pecador diante de Deus, abençoado. Você nunca foi. Entendeu, abençoado? Nunca foi. O que você tem que controlar é a tua carne, abençoado. Que é o diabo. Que é o diabo que está ao teu derredor. Que é a obra da carne. E quando você anda no Espírito, você amortece as obras da carne. Para cessar a transgressão, olha, para dar fim aos pecados. Então os pecados, né, que foi para os judeus, que foi antes do ano 70, aqui era uma profecia que no ano 70 ia ser cessado, acabada a transgressão, foi posto o fim aos pecados, olha, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Que justiça? Uma sentença contra aquele povo, contra o povo de Daniel, contra Israel. Eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá. E vir sobre as nuvens era Deus se revestir de carne de novo, e vir nas nuvens e tu ficar olhando e ver ele. Não, abençoado. Vir sobre as nuvens de novo significa para o judeu, não está falando comigo nem contigo, nós não existia. Vir sobre as nuvens para os judeus Deus trazer uma sentença contra um determinado povo. Que povo? O povo de Israel, abençoado. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia. Que profecia? Essa daqui. E para ungir o santo dos santos. Pronto. Simples assim, abençoado. Não tem pecado, não existe mais pecado. O dono do mundo, ele pôs sim um pecado. No ano 70, né? No ano 70, ele pôs sim a toda a iniquidade do mundo, a todo o pecado do mundo, que era a transgressão da lei. A desconciliação de Adão, ele estava em Cristo reconciliando o mundo com ele, e ele nos entregou o ministério da reconciliação. Nós já estamos reconciliados. Entende, abençoado? Então, olha, eu vou parar por aqui porque já deu 53 minutos. Então, amanhã nós vamos terminar, tá? Pedindo que você se inscreva aí no canal. Eu espero que você tenha entendido que você nunca foi pecador diante de Deus, diante da Bíblia, e que você tem a obra da carne, da qual você tem que andar no Espírito para você amortecer as obras da carne. E o que é isso, Lira? Olha, Gálatas 5,16. Porque a carne, andai no Espírito, e jamais, não é promessa de político, tá? Andai no Espírito e jamais satisfarei a vontade da carne, as obras da carne. Porque o Espírito, porque a carne luta contra o Espírito, contra Deus.
e o espírito contra a carne. Então, nós passamos 24 horas, né, brigando, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Quando você pensa em fazer algo que isso é uma obra da carne, aí o espírito vem e diz: ei, não faça isso aí não, abençoado. Isso daí é uma obra da carne. Se você fizer, você vai colher. E Deus, o teu Pai espiritual, ele vai te disciplinar. Ele vai te meter a sola. Entendeu, abençoado? É isso, andar no Espírito. É você estar contra a obra da carne. É você estar contra a inveja. É você procurar, né? Estar contra a inveja. Contra contra a inveja, contra a ira, contra o homicídio, contra a confusão, contra a briga. Tudo isso é obra da carne, e quando você está no Espírito, o Espírito está todo o tempo te vigiando. O Espírito que já está em você. Graça e paz.